Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Ih, acho que a gente está sem o áudio da Vera. Cheguei a ver a imagem, mas o áudio sumiu. Agora sim, tá me ouvindo, aqui. Vera? Boa noite. Te ouço, com emoção. Esqueci de pôr no modo avião, mesmo já tendo desembarcado, e uma fonte me ligou agora. Pior que é uma fonte que está lá na votação do orçamento, mas vamos lá, eu vou teclando aqui enquanto a gente conversa. Boa noite para você e para todos, Carol. Ajuda a gente, fonte. Manda a informação, mas não derruba a por favor. Olha só, ano terminando e com votações importantes, né? Você está falando de orçamento, mas tem um certo clima aí de desconfiança entre governo e Congresso, né? Isso pode levar, inclusive, a mudanças no Ministério? Pode levar. Essa votação do orçamento, da qual a gente vai tratar mais detidamente lá adiante, tem um pouco a ver com esse clima de desconfiança, Carol. O Congresso termina o ano evocando para si o fato de terem sido votadas matérias importantíssimas para o governo, né? Reforma tributária, o arcabouço fiscal, toda a questão que voltou a ter o voto de Minerva, voto de desempate nas questões do CARF. Então, e também terem sido ali apoiadas as medidas para a manutenção da democracia depois do 8 de janeiro. Então, essa última semana tem sido muito tomada por balanços tanto da parte do grupo do presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E uma coisa comum no balanço das duas casas é uma queixa com relação à articulação política do governo, principalmente, Carol. Achando que o ministro... Tem nome, né? Padilha. O ministro Alexandre Padilha foi bastante omisso em algumas dessas questões, deixou de cumprir acordos importantes, teria deixado o presidente vendido em muitas questões e não orientado direito, inclusive em relação a vetos, que depois vieram a ser derrubados, porque, de acordo com esses senadores e deputados, eram vetos em matérias cuja votação tinha sido acordada com essa articulação política do governo, e aí ainda assim foi vetado depois, e principalmente um chororô bastante grande quanto à liberação de emendas, né? Uma corrida aí aos ministérios nessa reta final, corrida à Casa Civil, para que seja liberada a execução de emendas ali que foram prometidas e foram negociadas, mas que até aqui ainda não foram executadas. Então, se isso pode ou não resultar em mudanças no Palácio, eu acho cedo para dizer. E eu acho que se depender da vontade do Lula, não. Ele não vai tirar o Alexandre Padilha, que é alguém da sua estrita confiança, e também não vai fazer outras mexidas ali no núcleo palaciano. Qual é a queixa em relação a isso? É que você tem uma coalizão de muitos partidos, mas todos os ministros que estão no Palácio, portanto, aqueles que convivem no dia a dia, despacham mais frequentemente com o presidente da República, são todos petistas. Então, o que eu ouvi bastante em Brasília, hoje eu circulei por ali, é que mesmo que tivesse outras pessoas de partidos, ainda que fossem da esquerda, mas que não fossem do PT, isso ajudaria a deixar o Lula mais bem inteirado do que acontece no parlamento, não ficar tão ali protegido numa espécie de redoma. Eles acham que os ministros atuais, diferentemente do que acontecia com o Zé Dirceu e o Palocci, não dão a real para o presidente. Então, que ele fica ali muito protegido e sem saber direito qual é a temperatura no Congresso. Reclamam, por exemplo, que ao longo de todo o ano ele fez 2 únicas reuniões com líderes no parlamento, e que isso não era usual no primeiro e no segundo mandato dele, que ele fazia pelada, fazia churrasco, chamava para festa junina. Então, ele tinha uma relação mais próxima com o Congresso, com os deputados e senadores. Então, muita queixa em relação a isso, mas que não necessariamente vai resultar na queda do ministro da Articulação Política, das Relações Institucionais, que é o ministro Alexandre Padilha. Já ocupou essa função antes nos governos Lula 1 e 2, já foi ministro da Saúde da Dilma, é alguém ali muito próximo do Lula.
Ô Vera, essa votação do orçamento virou uma dessas quedas de braço, né? Tem alguma definição? Olha, também nisso uma insatisfação muito grande, porque a Câmara, principalmente, acha que o governo está arrumando desculpas e pretextos para deixar a votação do orçamento para o ano que vem. Isso no intuito de tentar esvaziar as emendas e tentar fazer com que os deputados e senadores desistam de ter uma ingerência maior sobre o orçamento. Qual foi o outro lado que eu colhi nessas conversas por ali, né, pelo Salão Verde, Salão Azul? Olha, vocês ficam falando muito que a gente quer ter muito dinheiro, muito recurso em emenda, mas se vocês pararem para pensar, o que existe em emendas é ínfimo em relação a todo o orçamento da União. Os deputados e senadores querem ter apenas o direito de fazer uma cogestão dos recursos públicos, uma vez que cabe a eles, a nós, a missão de aprovar o orçamento e de votar todas as matérias do governo. E aí, então, defendendo a ideia de que as emendas sejam impositivas. E o que eles resgatam? Olha, essa questão de tornar as emendas impositivas foi uma solução dada ao fim das chamadas emendas RP9 do orçamento secreto. Então, isso foi negociado, o governo concordou e agora está reclamando. Eles negam também que tenham inflado tanto as emendas entre a aprovação da LDO e o que está agora no orçamento. E o relator está sendo instado a rever ali o seu parecer e reduzir um pouco esse volume das chamadas emendas dos relatores setoriais, das emendas de comissão, que estava dando a diferença ali entre o que saiu da LDO e o que está no orçamento. Então, está essa negociação rolando neste momento. A reunião da Comissão Mista de Orçamento, que tem que aprovar o orçamento antes do plenário do Congresso, está acontecendo agora. E aí, esse líder que tinha me ligado diz aqui, estamos concluindo o debate na Comissão Mista de Orçamento e logo depois iremos ao plenário. A intenção é votar ainda hoje. Então, o governo também deu uma recuada naquela ideia de deixar para o ano que vem, diante da insatisfação do Pacheco e do Lira. Então, vão tentar votar hoje, mas tudo vai depender de como vai ficar esse negócio que o Congresso queria desidratar o PAC para inflar as emendas. Vão ter que chegar a um ponto de equilíbrio entre essas duas rubricas, Carol. Parece que o ministro Fernando Haddad não vai ter muitas férias não, né, Vera? Porque ele virou o articulador do governo, né? O Padilha enfrenta resistência. O Rui Costa tem fama de ser ruim de jogo, né? Ali, jogo duro. Sobra para o Haddad, né? Sobra para o Haddad. Uma das coisas que o Arthur Lira ficou bastante incomodado foi com o que ele chamou de fofoca, intriga, para desgastá-lo com o Haddad, dizendo que ele teria rompido com o Haddad, quando, na verdade, ele elogia muito o papel do Haddad. Diz que foi ele que cumpriu melhor essa função de articulador político ao longo desse ano. Se você olhar as imagens e os discursos de ontem, lá na promulgação da reforma tributária, você vai ver que ninguém mencionou o Padilha. E aí, depois, eles foram questionados sobre isso, né? Aí, você não falou Padilha. E a resposta que deram ali nas internas foi, mas ele fez alguma coisa na reforma tributária? Então, veja que ele foi considerado um personagem ali omisso nessa discussão, que realmente era uma discussão mais do Congresso, mas que a Fazenda não. A Fazenda entendeu a importância e acabou chamando para si. O Lula reconheceu isso, deixou o Haddad discursar ontem. Padilha não teve lugar na mesa, ficou em pé atrás, como uma espécie de papagaio de pirata. Então, esse clima aí está muito adverso, mas o Haddad terminou o ano não só tendo conquistado o mercado e tendo sido endossado pelo Lula ali depois de um momento de disputa, mas também com uma boa moral com a Câmara e o Senado, com quem ele negociou bastante. Agora, Vera, a política é mesmo como nuvem, né? A gente falou tanto sobre aquela agenda que começou no Senado, de medidas que afetavam o funcionamento do Supremo. Acabou que essa agenda ficou meio pendente aí, né? Vão engavetar, vão fingir que nunca existiu. Se flopar, jamais existiu. Que fim vai levar tudo isso? O Arthur Lira é que está sendo o negociador disso, por incrível que pareça, Carol. Vai caber a ele ser aí o mediador dessa pendência. Os deputados e as pessoas próximas ao Lira atribuem muito a campanha do Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, a esse ímpeto com que o Senado votou essa agenda. E aquela necessidade que o Rodrigo Pacheco tinha de
de mostrar que ele é conservador e de dar uma resposta ao eleitorado. Eles têm até uma expressão que eu achei engraçada para isso, que falaram assim, você tem que ver que a presidência do Senado é uma espécie de guarda compartilhada entre o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Pacheco. Então, ali os dois só tomam decisões conjuntas. Na Câmara, não. Na Câmara tem uma pessoa que manda. Essa pessoa chama Arthur Lira. E vamos lembrar, né, não custa a gente lembrar para o nosso ouvinte, esse mesmo Arthur Lira foi salvo por uma bendita decisão monocrática do Supremo nesse ano. Gilmar Mendes engavetou o inquérito dos kits de robótica numa decisão monocrática. Então, ele é alguém que não quer encrenca com o Supremo, que não tem particular interesse em acabar com as decisões monocráticas. Então, ele segurou essa agenda, está tentando construir uma saída para ela. Qual seria essa saída? Eu ouvi muitos elogios, e até para minha surpresa, a atuação do Barroso nessa polêmica, que ele está sentando com os deputados e com os senadores para conversar, diferentemente do que a Rosa Weber fazia, que ela era muito afastada, tinha um temperamento bem mais ali refratário à negociação política. Então, essa negociação seria o seguinte, o Supremo vai ter de analisar algumas coisas que dizem respeito ao Congresso agora. Então, se ele der um sinal e não for muito pesado na questão do marco temporal, por exemplo, das terras indígenas, se fizer valer aquela decisão do Alexandre de Moraes e indicar que o Congresso pode regulamentar algumas coisas por lei complementar, isso seria uma saída de acordo. E se não tocar mais nas outras pautas de costume que o Congresso gostaria de ele decidir, não o Supremo. Então, esse seria o acordo para aí sim aquela PEC ficar meio dormitando e eles construírem uma outra PEC, e isso é uma informação nova, que seria o seguinte, limitar as possibilidades de você fazer ações de inconstitucionalidade no Supremo. Eles acham que o Congresso reclama muito de que tudo está judicializado, mas são os partidos que judicializam demais. Então, ter um quórum mínimo de partidos ou de deputados representados para que você possa ingressar com uma ADI, ou como a gente chama mais popularmente de ADIM, que são as ações diretas de inconstitucionalidade. Isso agradaria o Supremo, porque ele ficaria menos ali com muita pendência, muita coisa caindo nos ombros dele, e faria também com que nem tudo que sai do Congresso fosse imediatamente judicializado. Então, talvez a saída se dê por essa via e não daquela PEC do Pacheco, que essa pode ficar dormitando ali enquanto eles tentam uma mediação política. Tem um movimento aí de pano quente, né? Ontem mesmo o Barroso disse, a Isis Tassiarini trouxe essa informação aqui no Ponto Final, que, por exemplo, não iria pautar a descriminalização do aborto no curto prazo. Teve ali aquele voto importante da ministra Rosa Weber, ela quis dar o voto dela, né? Porque ela estava à matéria, ia se aposentar, mas o Barroso não pretende tocar nesse assunto. É uma sinalização nesse sentido, aí de olha, não vou tocar em que assunto polêmico e a gente tenta uma composição, né? É exatamente isso. Essa pauta de costumes é aquela que o Congresso mais reclama do Supremo ter entrado. Ouviu já a pauta da ministra Rosa. Então, o Barroso está tendo a sensibilidade de entender que não é o momento, apesar dele também ser uma pessoa de viés progressista nessas matérias, assim como ela, mas de deixar isso mais em banho-maria para não estressar demais as relações com o Congresso. Ô Vera, aquelas cenas lamentáveis de agressão entre deputados na sessão da reforma tributária, isso vai ficar por isso mesmo? Vai dar alguma coisa? Não vai ficar por isso mesmo. O próprio Lira se queixou bastante daquilo, disse que aquilo é lamentável, que não dá. Ele ficou principalmente bravo porque ele conseguiu levar a solenidade de promulgação da reforma tributária para dentro do plenário da Câmara, apesar de ser uma sessão do Congresso, ou seja, normalmente as sessões do Congresso acontecem no plenário do Senado, em razão de ser um plenário maior e do papel que a Câmara teve nisso, puxou para lá, então isso tinha um caráter simbólico. Ele queria, a gente sabia disso e vem falando disso aqui, fazer disso a sua grande pauta, e aí aquela briga meio que ofuscou a coisa e ele ficou bastante insatisfeito. As caras que ele fazia ali denotavam que ele estava bastante insatisfeito aquilo. Ele chegou a fazer ali, numa entrevista hoje à Globo News, um apelo para que retomem a dignidade na política, mas ele tem dito a aliados que não pode ficar por isso mesmo, que o Conselho de Ética precisa se manifestar para cortar pela raiz esse tipo de coisa, porque quando chega ao ponto
de um deputado dar na cara do outro dentro do plenário, isso não pode passar sem punição. Então, o que eles notaram muito é que o PT e o PL reclamam muito um do outro, se estressam, mas quando chega no Conselho de Ética, fazem uma espécie de um acordo branco, aliás, para livrar os de um e os de outro. Então, até agora, apesar do monte de patetice que a gente viu ao longo desse ano na Câmara, ninguém foi punido. Então, ele acha que agora não, agora que teve um tapa na cara dentro do plenário, isso tende a resultar em alguma punição. Que não seja cassação, mas pelo menos uma advertência, uma suspensão do mandato, algo do gênero tem de ter como consequência. É o mínimo, né? Vera, obrigada, viu? Boa noite para você. Até amanhã. Boa noite para vocês. Até amanhã, para a última deste ano. Estaremos juntas. Beijo. Beijo.